Muito boa noite. Para nós, motivo de alegria e de grande júbilo, não só pela reflexão do tema desta noite, mas pela presença de dois grandes amigos aqui da Federação, que é o amigo Kelson, pastor da Igreja Reviver, e Paulo Roberto, da nossa querida paróquia aqui próxima, a Jesus de Nazaré. Então sintam-se, amigos, acolhidos nesta casa, que é para nós um motivo realmente de muita alegria. Então a nossa palestra hoje vai ser a 6 mãos, ou 3 bocas, né? O pastor Kelso fará uma fala inicial, até 10 minutos, o padre Paulo também fará uma fala e depois eu complementarei. Mas antes nós vamos assistir um pequeno vídeo, que é um vídeo cômico, que retrata o tema de uma maneira bem lúdica, para iniciar a nossa reflexão, tá bem? Então vamos lá. Ah, meu Deus! Tá perdida? Tô um pouco. Você morreu. Quê? Desencarnou. Veio parar aqui. Você é quem? Deus. Sou Deus. Deus. Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Alguma tinha que estar certo, correto? E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Caramba. Você, como não seguiu à risca nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Oh, mas eu não sabia É o mesmo papo de Gandhi, porque Gandhi falou isso e não colou. Como é que eu ia saber que o Deus polinésio era o Deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Você escolheu Deus, deixa eu ver aqui, Judite Catholic. Errou. Errou feio, errou rude. Não tem algum jeito assim... Não encosta em Deus. Sim, pra me redimir. De acordo com a doutrina, se você dançar esfregando o peito e a barriga no chão, você se redime. Opa! Vamos lá! Oh! Você acreditou, cegonha? Pode subir, menina. Pode subir. Você acredita que eu fiz isso com Madre Teresa de Calcutá? E ela debatia, babava. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! No céu só tem polinésio. Iebe, Camargo. Adoro. Vem cá, qual é a crença de vocês polinésios? Porque lá embaixo ninguém tá sabendo disso. É, o meu povo em terra, ele é meio... Como é que eu posso... Wanamins. É um pessoal de tribo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a palavra vai chegar em todos os homens. Isso é um absurdo, porque as pessoas lá embaixo têm que ter o direito de saber o que elas têm que fazer pra... Eu tive essa mesma discussão com João Paulo II, Papa. Não levou a lugar nenhum. Eu vou pro mesmo lugar que Hitler? Tá pensando negativo. Pensa que você vai pro mesmo lugar onde vai estar Einstein. Tá bom. Eu posso fazer um pedido? Quando o Malafaia morrer, posso lhe dar a notícia? Muito bem. Então vamos iniciar as nossas reflexões com o pastor Kelso Abraão. Por favor, pastor. Uma boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. O reino de Deus é um lugar de amigos, por isso eu fico muito feliz todas as vezes que eu estou lá do Felipe. Eu queria começar minha reflexão lendo um trabalho do Braulio Bessa, Felipe, que é um poeta de cordel. E ele escreveu algo sobre tolerância que eu achei muito interessante. Ele diz assim:
Respeite mais, julgue menos. Perdoe mais, condene menos. Abrace mais, empurre menos. Faça mais e fale menos. Não transforme sua fé numa cerca de arames cortantes. Use ela para transformar você em alguém melhor que antes. Do que vai valer uma prece se você não for além? Pratique o bem, sem ver a quem, sem se preocupar com a crença de ninguém. Seja menos preconceituoso, seja mais amor. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Pois acredite, Deus que é amor, não tem religião também. E se assim não puder ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser por amor, seja menos pelo respeito. Com essa fala eu inicio refletindo, meu amigo Padre Paulo, amigo Felipe e queridos amigos, 3 reflexões a respeito da intolerância. A primeira delas, eu diria que é o orgulho de estar com a razão. Existe um rabino norte-americano chamado Rabino Harry Kushner, e ele vai dizer algo, mas permita primeiro ilustrar. Padre Fábio de Mello estava de frente com Gabi, e ela perguntou se nessa questão toda de intolerância religiosa, tolerância religiosa, se ele sofria algum preconceito. Ele falou sim. Eu estava, por exemplo, no aeroporto, e um sujeito virou para mim e disse assim: você sabia que as pessoas que acreditam em Deus são intelectualmente desqualificadas? E ele disse que o cara falou isso, virou as costas e foi embora, não deu tempo nem de pensar no que dizer. E ele respondeu assim: bem, você pode não acreditar em Deus, você pode não acreditar em Deus, sem precisar desqualificar os humanos que creem nele. O Harry Kushner, ele diz uma coisa muito interessante: crianças aqui na FEAP, na Reviver, lá na paróquia, crianças brigam, ficam de mal e daqui a pouco estão brincando de novo. Não acontece isso? Escolinha aqui, nossa. Só que eles brigam, ficam de mal, mas no outro dia estão brincando, porque para a criança ser feliz é mais importante do que ter razão. Agora ele diz que lamentavelmente os pais dessas crianças que brigaram aqui na paróquia ou lá na Reviver, eles brigam, ficam de mal e nunca mais brincam, porque para o adulto ter razão é mais importante do que ser feliz. Então a primeira reflexão a respeito de tolerância e intolerância é essa questão do orgulho de estar com a razão. Nós temos, não é, um defeito terrível de querermos estar com a razão. E estar com a razão independente de pessoas. Eu sempre prego em minha igreja dizendo o seguinte: se você tiver que decidir entre razão e pessoas, diga comigo, fique com pessoas. Diga, fique com as pessoas. Diga para quem está do seu lado, fique com as pessoas. Crianças brigam e voltam a brincar porque elas preferem amigos. Adultos preferem ter a razão. Então, entre ter razão e ter amigos, fique com os amigos. Perca um pouco essa coisa e esse orgulho de ter razão. Para mim, é a primeira grande causa de intolerância, porque quando discutimos religião, todo mundo quer ter a razão, e todo mundo quer ter o Deus melhor que o Deus do outro. O pastor Ed Renekiewicz é um dos pensadores contemporâneos, amigo do Leandro Carnal, do Pondé e dessa turma. Ele diz uma coisa interessante: se a gente parar para pensar, todos nós somos ateus, porque todo mundo acaba sendo ateu do Deus da religião dos outros. Todo mundo é ateu, porque a gente crê no nosso e não crê no seu. Então todo mundo acaba sendo ateu
da religião dos outros. Então, a primeira coisa que está para mim por trás da questão de tolerância e intolerância chama-se o orgulho de estar com a razão. Deu para entender? Esse orgulho de ter que ter sempre a razão, isso é muito complicado para dois religiosos conversando. A segunda coisa é o perigo da religião que anula a sua humanidade. Vocês lembram do caso da mulher apanhada em adultério? Os religiosos entraram na casa, pegaram a mulher na cama com outro homem, arrastaram ela nua. A Bíblia não fala, mas é obviamente que não deu tempo de ela ir se arrumar, fazer chapinha e tal, maquiar. Então ela é arrastada pelas ruas, nua. Ela é levada numa praça pública. E isso quem está fazendo, queridos, são os religiosos. Eles levam a uma praça pública e chamam todos os amigos e distribuem pedra para arrebentar com a adúltera. Preste atenção, quem está fazendo isso? Diga comigo, os religiosos. Eram os fariseus, os líderes religiosos. Agora pare comigo e reflita uma coisa. Jesus diz assim: quem de vocês aí se examinando não tiver culpa nenhuma, atire a primeira pedra. O que Jesus está querendo nos ensinar? É que Jesus está querendo refletir se depois da religiosidade, depois da religião, depois de ser religioso, sobrou em você algum rasgo de humanidade. Isso é grave. Porque eles eram tão religiosos, mas tão religiosos, que deixaram de ser humanos. Estão entendendo? Deixaram de ser humanos. Então Jesus diz assim: se tem algum humano aqui ainda, além de ser religioso, então atire a primeira pedra. E aí, todo mundo vai largando a pedra e vai embora. Graças a Deus, havia um rasgo de humanidade entre os fariseus. E todo mundo lembrou de alguma coisa e foi embora. Então eu trago duas boas notícias. Havia primeiro um rasgo de humanidade por trás de toda aquela religiosidade punitiva, acusativa. Havia, tanto que quando Jesus fala, eles largam a pedra. A segunda boa notícia é que se tem solução fariseu para fariseu, tem esperança para mim e para você. Amém? Se tem esperança para o fariseu de uma cultura milenar arraigado até o osso, se ele consegue ter um pouco de humanidade por trás da sua religiosidade, que desumaniza. A Bíblia diz que o homem estava jogado lá no caminho, assaltado, e aí passa por ele quem? O sacerdote e o levita, as duas grandes lideranças religiosas, e ninguém consegue ver aquele homem. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles atravessam e passam a largo. Isso nos faz concluir que o mesmo ódio, queridos, que fez com que os ladrões jogassem aquele homem, foi o ódio que fez com que os religiosos se omitissem. Concorda? O mesmo ódio que assaltou aquele homem e jogou a beira no caminho foi o ódio que fez do sacerdote e do levita dois intolerantes religiosos. Então, a segunda coisa é esse perigo da religião que anula a sua humanidade. Eu sempre espero que por trás da religiosidade das minhas ovelhas haja um pouquinho de humanidade. Por trás de todo aquilo que é essa coisa religiosa, sobre um pouco de humanidade e dessa sensibilidade do Cristo na nossa vida. Terceira e última reflexão é que a dificuldade de chamar ao meu semelhante de irmão é uma face reveladora de nossa dificuldade de chamar a Deus de Pai.
Na mesma proporção com que eu tenho dificuldade de chamar o meu semelhante de irmão, você pode contar que por trás disso é a revelação de que você tem dificuldade de chamar a Deus de Pai. E isso aponta para quê? Para a ineficácia da religião de resolver as questões transcendentes. A religião não consegue resolver. Vou dar um exemplo. Para toda religião, salvação é um lugar. Por exemplo, o budista é o Nirvana, para o judeu é o Sheol, para o evangélico é o céu, mas para a Bíblia não. Para a Bíblia, eternidade é uma pessoa, é um relacionamento. Onde está isso? Na Bíblia. Perguntaram para Jesus o que é eternidade, e ele definiu o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Deus, como único Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, eternidade é resultado de relacionamento. Às vezes eu fico assustado com a minha congregação quando as pessoas começam a falar que querem o céu, quando nós temos algo palpável da eternidade, que é o Cristo que mora em nós. Amém? O Cristo que vive aqui dentro. A gente fecha os olhos e olha para o céu para orar, levanta as mãos para o céu, quando a resposta da eternidade não está aí. Está aqui. Então, a religião, ela é um grande problema para responder essas questões que transcendem o nosso entendimento. Por isso que tem gente que quer morar no céu, vivendo como um capeta na terra. Já viram isso? Tem gente que é assim. Ele fala de céu o dia todo, mas ele é o diabo na família, ele é o diabo na igreja, ele é o diabo em todo lugar. Agora, termino dizendo, é impossível encontrar-se com Jesus e não encontrar a eternidade. Amém? Porque a eternidade não é um lugar. A gente está brigando como religiosos para chegar em algum lugar. Mas eternidade é uma pessoa. Então eu não chego neste lugar que eu quero, a não ser por um relacionamento. E o grande problema nosso é esse. A gente quer ser religioso sem relacionamento. Por isso, a dificuldade que eu tenho de chamar o meu semelhante de meu irmão, ela é proporcional à dificuldade que eu tenho de me relacionar com Deus, com o meu Pai. Na verdade, a religião tem nos impulsionado na direção de um ótimo lugar. Está cheio de gente esperando um ótimo lugar para viver, mas muito pouca gente querendo ser semelhante ao Cristo. Termino com uma frase de um pastor e amigo, Ed Renekiewicz, um grande pensador desse tempo. Ele diz o seguinte: o fim último da salvação não é o céu. O fim último da salvação é parecer com Jesus. E é impossível parecer com Jesus sem ser tolerante. É impossível parecer com Jesus sem se relacionar com o próximo. É impossível parecer com Jesus e não ter mais amor do que ódio como resposta. Por isso, o meu grande desejo é que a gente pare de procurar um lugar, e eu começo por mim como evangelho, que eu pare de procurar o céu e encontre a melhor coisa que esse céu, esse lugar pode ter,
que é um relacionamento pessoal com Jesus. E a partir daí, chamar a Jesus de Pai e a você de meu irmão e ao meu semelhante vai ser muito mais fácil. Que Deus os abençoe. Amém. Obrigado. Então, pessoal, boa tarde, boa noite já, né? Muito bem. Pode falar. Pode falar. Muita alegria que eu estou aqui hoje, participando desse momento, desse colóquio sobre tolerância religiosa. E é muito importante nós estarmos aqui. Porque eu penso que nós vivemos numa sociedade que cada vez mais me assusta, uma sociedade extremamente intolerante. Cada dia nós nos tornamos mais intolerantes contra os homoafetivos, contra os negros, contra as mulheres, contra as crianças, contra os pobres, contra as pessoas deficientes, contra os imigrantes, os refugiados, enfim. E me assusta viver dentro dessa realidade. Mais do que palestra, eu quero ter a prepotência, a arrogância de, mais do que falar, contar a minha experiência. Eu penso, doutor Felipe, se nós estamos no planeta passando por um processo de transição, não dá mais para nós ficarmos falando de tolerância dentro do centro espírita, dentro da Assembleia de Deus, dentro da minha paróquia. Ou nós temos coragem de ir para as ruas, tomar posse de todas as instâncias da sociedade e praticar, nós vamos continuar impedindo o planeta de sair do processo de transição. Nós precisamos praticar. Nós estamos no momento da história de começarmos a estender as mãos e olhar a Umbanda, o Candomblé, Seixeroê, Hare Krishna, as religiões indígenas, os ateus, os agnósticos, qualquer ser que exista no planeta e no universo como irmão. Eu recebi na vida, agora recentemente, talvez eu não sei se alguém, outro amapaense recebeu esse título, professor doutor honoris causa. Recebi o título do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, enfim. Fiz mestrado, mas o maior título que eu recebi na minha vida foi de um babalorixá, pai de santo do Candomblé, pai Marcos. E é interessante que eu participo do Encontro dos Tambores na UNA todo ano, há 20 anos, 23 anos, e certa manhã, nós estávamos com um café da manhã na UNA, ele não me conhecia, o pai Marcos, e convidaram para ele participar da celebração dos tambores à noite, dia 20, Dia Nacional de Zumbi dos Palmares. E ele, muita raiva, dizia: eu não vou participar dessa religião que nos persegue, que humilha o povo de matriz africana. Eu só vou participar se me derem palavra lá. E aquilo me chocou, porque naquela época nós celebrávamos a missa, e me levou a uma reflexão. Por que
Marcos agiu daquela forma tão agressiva. E depois eu fui entendê-lo. E no outro ano eu chamei a coordenação e disse: a partir deste ano nós não vamos fazer missa, porque é uma incoerência. Aqui não é só católico que participa do encontro do São Bojo, é o povo de matriz africana. Os evangélicos também são convidados, mas não parecem. Então, nós começamos a fazer. E justamente o pai Marcos, babarorixá do candomblé, paraense, negro, me deu o maior título que eu recebi na minha vida. Todos me chamam de padre, alguns de sacerdote, mas o pai Marcos, todas as vezes que ele me encontra, ele me chama de irmão, irmão Pablo. E para mim esse é o maior título que eu recebi na minha vida, por mais que eu viva mais de 70 anos. Irmão Pablo. Esse é o maior título. Que nós possamos fazer valer esse título. Porque se nós somos irmãos, como de fato nós somos, nós não podemos continuar nos odiando, fazendo dos nossos centros, das nossas paróquias, dos nossos terreiros, muralhas, pedras que impedem o planeta de sair dessa tal de transição. Precisamos ter coragem. Mas para termos coragem, é preciso termos a audácia de estarmos à frente do nosso tempo. 2 títulos que eu recebi na vida, diante de tantas coisas, foi um padre que me disse, meu padre superior, reitor, dizia para mim: olha, eu passei, muitos jovens passaram pela minha mão, bispos, padres, freiras, mas tu fostes o único que eu não consegui colocar na forma. Isso para mim foi um elogio, graças a Deus. O outro elogio que eu recebi na vida deste mesmo padre, padre João Carlos Becchiato, ele me dizia: olha meu preto, me chamava de preto, olha meu preto, eu já vi bispo ficar doido, padre, freira, muita gente, mas tu não vais ficar doido nunca. Eu perguntei: mas por que, padre, eu não vou ficar doido? Porque tu já nasceste doido. Já nasceste doido. E realmente, para ser missionário, é preciso estar à frente do seu tempo. E outra coisa, me disseram já várias vezes, o senhor deveria viver à frente os 300 anos. O senhor está os 300 anos para o futuro. Isso para mim é um elogio, porque eu penso que nós devemos estar à frente do nosso tempo. Os homens e as mulheres que conseguiram transformar o planeta estavam à frente do seu tempo. E a questão de intolerância, querido doutor Felipe, tem a ver com o nosso processo de evolução, de transformação. Porque eu penso que ser tolerante deveria ser tão natural como o nascer do sol ou o pôr do sol. Tem a ver com vários fatores. E eu não aprendi a ser tolerante na universidade ou nos livros. Eu aprendi a ser tolerante na vida, com os meus pais. Eu nasci numa realidade, eu tinha centro de Umbanda, tinha a igreja evangélica, o centro espírita Frei Evangelista, a igreja do Trem, Nossa Conceição, tinha terreiros de Umbanda, enfim. E ali, para mim, eu cresci pensando que respeitar o outro era algo natural, que é possível conviver com o diferente, com aquilo que eu não entendo. Havia 6, 7 famílias de negros que vieram das Antilhas, ali da América Central, e eu convivi com essa realidade,
E eu nasci, cresci e desenvolvi, com o apoio dos meus pais, uma visão da vida de que nesta vida a única coisa que nos divide foram as convenções sociais que os próprios homens criaram, como ricos e pobres, quem passa fome e quem joga a comida fora, e assim sucessivamente. E essas barreiras, elas foram criadas pelos homens, não foram criadas por Deus. Então nós precisamos, de fato, amados irmãos e irmãs, praticar. E o Felipe foi fundamental nesse processo, em algum momento da minha vida, porque eu sempre falo por onde eu vou, Felipe, que em 1900 e o Felipe me procurando um lugar para velar o corpo de uma pessoa. Ele foi lá comigo. E no caminho, eu ia mostrar o lugar onde havia possibilidade de ser velado o corpo. Eu, para provocá-lo, perguntei: Felipe, se o senhor lembra, qual é a morte mais doída? Aí ele disse para mim: Paulo, já me chamava de Paulo, a morte mais doída é aquela quando o indivíduo está indo embora e ele diz assim: porra, estou indo embora, eu não fiz porra nenhuma. Aí não falou porra, né? Porra é meu. Está sendo transmitido, né? Muito bem. Então, eu estou indo embora, o que foi que eu fiz? E de fato é isso mesmo. Estou indo embora, o que foi que eu fiz? Tivemos algumas discussões, eu querendo defender a doutrina católica, enfim, da ressurreição. E um dia o Felipe chegou comigo, nós nos encontramos e ele me deu um livro desse tamanho aqui assim, Paulo Estevão, autografou. Eu emprestei esse livro, o filho da mãe até hoje não me devolveu. Não é pelo livro, é pelo teu autógrafo. E eu peguei esse livro e coloquei na gaveta. Ficou uns 4 anos o livro engavetado. Eu não li. Li só a dedicatória. Eu fui para o Rio fazer mestrado em 2005 e no meio dos meus paninhos lá de bunda, eu não sei por quantas cargas d'água, eu peguei esse livro, eu não te falei isso, eu peguei esse livro, não sei porquê, e coloquei na minha sacola e levei para o Rio. E lá no Rio, eu conheci uma amiga que era católica e frequentava o centro espírita. E na paróquia onde eu trabalhava tinha 20 centros espíritas, perto um do outro. Lá no Rio de Janeiro está cheio. E ela começou a me falar de Allan Kardec, de Chico Xavier, enfim. E eu peguei esse livro e comecei a ler, Paulo Estevão. Li, achei interessante, muito bom, história fantástica. E aí comecei a me interessar. E eu penso que a gente precisa ler, não só sobre Allan Kardec, Espiritismo, catolicismo, mas nós precisamos conhecer a teologia, a filosofia do budismo, do shintoísmo, de todas as religiões, para nós compreendermos e para nós percebermos que lá também está a centelha de Deus e buscar mergulhar nessa riqueza filosófica, teológica, ancestral, beber na fonte para entender, conhecer, viver e amar aquilo que por acaso eu não nasci naquela realidade, mas que eu devo
mais do que respeitar, mas viver e amar realmente aquela realidade. Mergulhei, hoje estou envolvido num processo político, social, um povo de matriz africana. Eu frequento os centros de terreiro, tenho quase todos os amigos e amigas de centro de Umbanda me conhecem, tenho um respeito profundo e sagrado por mim. Quando me encontram, reverencio, enfim. Encontrei agora um cidadão que participa da igreja do budismo aqui em Macapá, tem um grupo, né? E nós temos que começar a partilhar, não ter medo de estender as mãos, ser ateu, ser budista, ser evangélico, não é lepra, que ao me aproximar do outro eu posso pegar, né? Ao contrário, ao me aproximar do outro eu vou me enriquecer, eu vou aprender, eu vou reverenciar a vida. Então, pessoal, mais do que falar, eu queria dar esse testemunho, que eu penso que é importante. Eu queria encerrar, que já chegou a minha hora, dizendo o seguinte: nesse processo de transição planetária, chegou o momento de nós realmente começarmos a praticar, diminuir as distâncias entre os terreiros de matriz africana, os centros espíritas, as paróquias. E se dependesse de mim, eu quebrava tudo e nós íamos nos reunir nas praças, nas ruas, debaixo das pontes dos rios, em qualquer lugar. Porque eu penso que um dia, tudo isso que nós estamos vivendo será uma página da história. Porque lá na frente, talvez eu não viva, mas eu tenho plena certeza que todas essas barreiras que hoje nos dividem serão página da história. Porque ali todos nós faremos da única religião universal chamada amor. Amor. Muito obrigado. Desculpe estar na voz. Bom, o pastor Kelso nos pede licença porque ele tem uma celebração agora e eu agradeço muito a sua presença, pastor. E o padre Paulo também tem um compromisso. A hora que você precisar ir, Paulo, só avisar, tá bom? Gente, eu tenho pouco para falar. Eu compus uma palestra e aí depois pensei em trazer essas duas peças aqui para me ajudar. E aí eles já falaram a palestra, então eu vou fazer o arremate, ok? Então, os óbitos da tolerância eu não vou falar, que é o fundamentalismo, que nós sabemos, aí é os fundamentos, e quem vai só aos fundamentos e não faz uma interpretação exegética e mais profunda, mais ampla, acaba ficando nos fundamentos. Nós vamos encontrar no Alcorão e na Bíblia textos que nos remetem à pacificação e textos que nos remetem também ao contrário à cultura da paz, à violência. Então é a nossa interpretação, é o que o Kelso falou, o que o Paulo falou, que realmente atrapalham o sentimento de universalidade da religião, que é o fundamentalismo, o fanatismo, que são realmente os sentimentos, o proselitismo, que é querer sempre estar convertendo os outros, são óbices que atrapalham a vivência do que o Paulo falou, do que o Kelson falou, sobre o amor à união, que é mais importante ganhar amigos que ganhar a discussão, que ganhar o debate. Isso chama-se humildade, que Jesus falou para nós. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor, seja o vosso servo. Então, passa pela humildade, ok? Mas o que nos favorece ter um pensamento mais universalista é quando nós, os religiosos, nós temos um pensamento crítico. Pensamento crítico não é aquele de fazer crítica. Pensamento crítico é aquele pensamento
que analisa. Se o pensamento é analítico, nós vamos perceber que em todos os livros sagrados de todas as religiões tem a máxima de ouro: não faça ao outro o que não gostaria que te fosse feito. E com Cristo ele faz só a inversão para o lado positivo: faça ao outro o que gostarias que te fizesse. Todas as religiões contêm a regra de ouro. Ora, se todas as religiões contêm a regra de ouro, é porque todas elas vertem de uma mesma fonte: o pensamento, a sabedoria divina. Mas o que me interessa bater papo com vocês, já quase encerrando, é dizer da nossa contribuição espírita para a vivência da amorosidade entre as religiões e os religiosos. Primeiro, que a nossa compreensão, ela fundamenta-se em Deus como inteligência suprema do universo, causa primária de tudo que há. E o Deus é único. Ora, qual a dedução lógica, o pensamento crítico de saber que Deus é único? Se Deus é único, nós somos todos filhos de Deus, irmãos. Não importa a compreensão que nós tenhamos. Outro ponto: a pluralidade das existências, que nem o padre e nem o pastor adotam. Mas a pluralidade das existências é muito universalista. Se eu acredito na reencarnação, e respeito quem não acredita, mas se eu acredito firmemente na reencarnação, eu hei de ter sido evangélico em vidas anteriores, eu hei de ter sido católico, eu hei de ter sido budista, hinduísta. Então, se sou espírita ou sou evangélico, católico, não importa. Eu não sou melhor que ninguém por causa do meu título. A crença na evolução espiritual para todos. A nossa crença é que Deus nos fez simples e ignorantes, nos coloca para viver nos mundos materiais, a fim de que cheguemos à perfeição espiritual. Isso para todos, mesmo ponto de partida, mesmo ponto de chegada. Ora, se a lei é de equidade para todos, Deus nos ama, mesmo que sejamos os filhos pródigos a gastar os seus tesouros, nós somos irmãos. E o que o Kelso falou, se adiantando a mim, danado, ladrão de raciocínio: a religiosidade como relação pessoal com Deus. As igrejas, que vem do radical grego, iglesia, a igreja não é o templo de pedra, tijolo, cimento, teto, chão. A igreja é iglesia queria dizer comunidade. Igreja é comunidade. Por isso que Abraão falou: eu construa um templo e eu nele habitarei. Ou seja, construa uma comunidade, não é construa um templo de pedra, construa uma comunidade. E eu estarei presente. Ora, se Deus é onipotente, onisciente, e está em todo lugar, onipresente, está aqui dentro do centro espírita, Kelso. Está lá na Reviver, está lá na igreja, está no terreiro, está na casa de candomblé, está em todo lugar. Está, como disse o Paulo e como disse o Kelso, está no nosso coração. Então essa religiosidade que é uma relação pessoal com Deus. E Deus não nos ama povo, população, Ele ama a cada um. A relação dele conosco também, meus amigos, é individual, pessoal, única. Que maravilha! E a benevolência para nós que não é exclusiva. Nós não fazemos só o bem àqueles que pensam conosco, fazemos ao bem sobretudo àquele que não pensa como nós e até aquele que nos queira mal. Olha que coisa diferente. Quem ensinou isso? Jesus. E mais, para nós, salvação, para nossa compreensão, salvação não é salvação, sair da terra para ir para o céu. O Kelso já falou isso aqui. Para nós, salvação, em outras palavras, mas ao mesmo sentido,
é evolução, é aperfeiçoamento, é aprender a lei divina, é viver como Cristo. Não ser Cristo nós vamos conseguir ser, mas viver. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, caminhar no caminho. Se caminhamos no caminho, pode ter 5 caminhos, 10 mil caminhos, mas não importa, eles chegarão até Deus, seja qual a religião, chegará até Deus. Uma vez, Padre Paulo, o Chico Xavier foi procurado por um padre. O padre tinha lido o livro dos Espíritos e se viu no livro dos Espíritos e disse: eu, Chico, agora sou espírita e vou largar a batina. Se fosse eu, se fosse outro orador espírita, dizia: venha, meu filho, venha, que maravilha, venha ser espírita. Sabe o que o Chico disse? Seja espírita não, meu filho, você tem um compromisso na sua paróquia, volte. E aí um homem, você tem uma missão. E o padre se encheu de alegria e voltou, porque caíra a ficha dele, que ele há muito tempo tinha a ideia, não contou para ninguém, nem para o Chico, ele tinha a ideia de montar uma comunidade para tratar de drogadição. E aí imagine um homem muito rico, Kelso era rico mesmo, era fazendeiro, o homem tinha mais de 40 fazendas. Ele soube do Chico Xavier, soube da obra e foi doar a melhor fazenda e mais cara, doar para o Chico Xavier. O Chico Xavier não doe para mim, não, homem. Doe para o padre fulano de tal, que ele quer montar uma comunidade. E o homem rico doou para o padre. São histórias que nos mostram da grandiosidade de grandes almas. Outras delas, para finalizar, agora já é para finalizar mesmo. Houve um encontro em Nova York, na ONU, um summit, é um encontro de vários religiosos, e estava lá Dalai Lama e Frei Leonardo Boff, que não é mais Frei agora, não é isso? O escritor, o filósofo Leonardo Boff. E o Leonardo Boff fez amizade com o Dalai Lama. Dizem que quando chega-se perto do Dalai Lama, se sente vontade de chorar, de tanta emoção, porque a energia dele é muito boa, é muito semelhante ao fenômeno que aconteceu com o Chico Xavier. E o Frei Leonardo foi bater um papo com ele e disse, querendo fazer uma pegadinha para Dalai Lama: Dalai, qual a melhor religião? Se fosse eu budista, com as minhas intervenções, eu dizia, sem hesitar, a melhor religião é a budista, claro. Mas Dalai não é eu não sou Dalai. Vocês sabem o que o Dalai respondeu? A melhor religião é aquela que te faz um ser humano melhor. A melhor religião. Fica para a nossa reflexão final. A verdadeira tolerância religiosa não é apenas respeitar a religião do outro, é saber, e mais que saber, sentir que a religião do outro é tão importante quanto a sua, para o outro, mas para mim também. É importante que existam evangélicos, é importante que existam padres, é importante que esses dois representantes estejam conosco, como aqui estiveram, meus amigos, e a eles nós rogamos a Jesus que os abençoe nos seus ministérios, que continuem as suas reflexões ensinando o Evangelho de Jesus ao povo, que nós espíritas guardemos em nossos corações a universalidade do amor de Jesus para com todos, e assim seremos felizes. Que Jesus seja conosco.